Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje, nosso foco é um sermão que, olha, marca época. É do famoso pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. O título é bem direto: Unicamente pela graça sois salvos. A gente vai analisar uns trechos selecionados desse sermão, que ele pregou lá no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, e o ponto de partida é uma passagem bíblica, bem importante de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11, que diz: Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar a perspectiva do Spurgeon, sabe? Sobre como a salvação funciona nesse contexto. Mergulhar fundo mesmo no conceito de graça e o que isso implica, pelo menos segundo o texto dele. Vamos lá investigar como ele desenvolve essa ideia. Exatamente. E é, assim, fundamental a gente pegar o contexto original dessa fala do Pedro lá em Atos 15, né? Tinha um debate super intenso rolando na igreja primitiva. A questão era: os não-judeus, os gentios que se convertiam, eles precisavam seguir as leis judaicas? Tipo, circuncisão, essas coisas, para serem salvos? E a resposta do Pedro, que o Spurgeon vai destacar e amplificar, ela é um divisor de águas. Ele coloca a graça do Senhor Jesus Cristo como o único fundamento, o único mesmo, suficiente para a salvação tanto de judeus quanto de gentios. O coração do argumento do Spurgeon que ele tira dessa passagem é que a salvação é um ato, olha, inteiramente gratuito de Deus. Não é um salário, sabe? Não é algo que se conquista por mérito. É um presente, um dom que a gente não merece. Ele define graça usando a palavra original, charis, como o favor de Deus que a gente não merece mesmo. A misericórdia dele livre e espontânea para quem não tem direito nenhum a ela. E o Spurgeon é bem categórico, baseado na leitura dele do texto, né? Ele diz: a salvação é toda da graça divina do princípio ao fim. E o canal da graça é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer tentativa de colocar outra base para a salvação, seja obra, ritual, esforço próprio, para ele isso é outro evangelho. É uma distorção da mensagem central. Nossa, uma declaração muito forte essa, né? Essa exclusividade toda da graça. Mas por que essa distinção tão nítida entre salvação pela graça e outras vias é tão crucial na visão que o Spurgeon apresenta aqui? Olha, porque na interpretação dele, essa distinção define assim radicalmente onde está o mérito e onde está o poder da salvação, entende? Se é pela graça, então o mérito e o poder estão inteiramente em Deus, não no ser humano. Isso reconfigura toda a dinâmica da relação entre Deus e a humanidade, como ele descreve, né? A salvação não é uma conquista nossa, é uma concessão divina. Não é algo que a gente alcança, mas algo que a gente recebe, passivamente, por pura generosidade de Deus. Isso tem implicações bem profundas sobre orgulho, humildade, dependência. Entendi. Faz sentido. E o Spurgeon não só afirma o que é a graça, né? Ele parece que dedica uma parte boa do sermão para contrastar isso com outras ideias bem comuns. Ele rejeita algumas alternativas de um jeito bem veemente. Ele usa a fala de Pedro para isso, certo? Sim, e ele faz um exercício de retórica bem interessante, ele fica imaginando o que Pedro não disse naquele momento chave. Spurgeon argumenta que Pedro não focou em prática externa, sabe? Tipo, não disse: acreditamos na circuncisão como necessária, ou acreditamos na regeneração pelo batismo, ou na eficácia dos sacramentos, ou na importância de cerimônias cheias de pompa. Pelo contrário, o foco absoluto de Pedro, que o Spurgeon destaca, é unicamente a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, para Spurgeon, qualquer dependência de rito, cerimônia, ordenança como meio de salvação é um desvio perigoso do fundamento verdadeiro. Ele até diz que Pedro faz pouco, parece, de cerimônias em matéria de salvação. O ritualismo, então, é a primeira coisa que ele descarta. Certo. E outro alvo bem claro no sermão é a ideia de justiça própria. Sabe aquela noção quase instintiva de que se a gente fizer nosso melhor, Deus vai aceitar? Exatamente. Spurgeon pega isso e chama de credo do mundo.
A religião natural do coração humano. Ele tem uma frase forte: todo homem nasce um fariseu. Tipo, indicando que essa confiança na própria capacidade, no próprio mérito, é algo intrínseco à natureza humana caída, como ele entende. Ele reforça que Pedro não declarou: acreditamos que através de fazer o nosso melhor seremos salvos. Nem acreditamos que seremos salvos se agirmos de acordo com a luz que temos. Não. A salvação não viria por boas obras, por esforço moral, por mérito acumulado. A ênfase é sempre, sempre deslocada para a fonte divina. Mas pela graça, ele repete, isto é, pela graça livre de Deus. Então, a autoconfiança, o mérito próprio, também são rejeitados como base. E a questão da vontade humana, do livre-arbítrio? Esse é um ponto que sempre gera debate na teologia, né? Como o Spurgeon aborda isso no sermão? Ele também confronta essa ideia como fonte primária da salvação. Ele argumenta que a salvação não vem através da nossa própria vontade imparcial, ou pela força natural do livre-arbítrio. O sermão aponta para o que ele chama de graça soberana de Deus. Quer dizer, a visão de que a escolha de Deus para salvar não depende, em última análise, de nenhuma pré-condição, mérito ou decisão autônoma nossa, mas unicamente da vontade livre e soberana dele. Ele ecoa aquelas passagens bíblicas que falam de Deus tendo misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, sabe? Nessa perspectiva, a iniciativa da salvação é radicalmente divina. O favor imerecido de Deus vem antes e possibilita qualquer resposta humana. Não o contrário. A vontade humana não é vista como a causa que determina a salvação. Uhum. Essas rejeições são muito claras mesmo. Definem bem o contorno do argumento dele. Rejeita o ritualismo, a justiça própria baseada em obras ou esforço e a vontade humana como fonte autônoma da salvação. Tudo isso para reforçar que a graça divina é o único caminho. É uma posição bem intransigente, né? Sim, é uma demarcação muito nítida. E essa ênfase na graça como a única base está ligada diretamente à percepção da necessidade de salvação. A própria frase, cremos que seremos salvos, implica na leitura do Spurgeon que a gente está numa condição da qual precisa ser resgatado. Isso leva a gente para a doutrina da ruína humana, que ele menciona como parte dos 3 grandes R's que ele aprendeu com outro pregador, Rowland Hill: ruína, redenção e regeneração. A visão que ele apresenta é que a humanidade por natureza está perdida, caída espiritualmente, morta em delitos e pecados, e portanto totalmente incapaz de se salvar sozinha. E o Spurgeon faz questão de dizer que essa necessidade não poupava ninguém, nem os apóstolos. Pedro, quando diz cremos que nós seremos salvos, ele estava se incluindo, e incluindo os outros líderes da igreja. Spurgeon interpreta isso como uma admissão de que até eles, considerados os melhores dos homens, originalmente estavam entre os perdidos, na mesma condição de ruína que todo mundo. Não tinha uma elite espiritual isenta dessa necessidade básica de resgate, sabe? Faz sentido. Se a condição humana é de ruína e incapacidade, a salvação tem que vir de fora. E é aí que Jesus Cristo entra especificamente na equação. O texto diz, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Precisamente. A graça não é apresentada como uma força divina, assim, abstrata ou impessoal. Ela é especificamente canalizada, tornada eficaz, através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Spurgeon conecta isso de forma, indissociável à doutrina da expiação. Ou seja, a ideia de que a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício substitutivo, que pagou a dívida ou satisfez a justiça divina pelo pecado humano. Ele usa uma linguagem bem vívida no sermão. Pergunta retoricamente: o que o apóstolo quer dizer com graça do Senhor Jesus Cristo, senão que a graça que veio fluindo a partir daquelas 5 chagas, quando o Salvador estava na cruz? A redenção pelo sangue de Cristo, a obra vicária dele, é vista como um meio indispensável pelo qual a graça salvadora de Deus alcança a gente. Spurgeon considera a expiação tão central, mas tão central, que a chama de o cérebro e a medula espinhal do cristianismo. E afirma que tirar isso seria acabar com o evangelho. Entendi. Então a lógica apresentada é: a ruína humana cria a necessidade da graça. E essa graça vem e é mediada unicamente pelo sacrifício expiatório de Cristo.
Certo. E se a salvação depende inteiramente dessa graça divina, acessada pela fé em Cristo? Quais são as implicações práticas disso para quem crê? Segundo Spurgeon, claro. Uma das implicações mais significativas que ele tira do texto é a segurança da salvação. Ele foca na forma verbal, seremos salvos, no futuro, e interpreta isso como uma afirmação da doutrina conhecida como perseverança final dos santos, ou, mais popularmente, segurança do crente. A ideia central é que, se a salvação depende inteiramente da graça de Deus e não do nosso esforço ou mérito, então uma vez que Deus concede e a gente recebe pela fé, ela é definitiva, é segura. É Deus quem garante até o fim. Spurgeon critica duramente qualquer visão que apresente uma salvação incerta, que pode ser perdida. Ele chama isso de um evangelho que proclama uma salvação incerta e considera uma imposição miserável, e algo que, na visão dele, desonraria a suficiência da obra de Cristo. A segurança do crente não estaria na força da sua própria fé ou perseverança, mas na fidelidade e no poder da graça de Deus que o sustenta. Entende? Sim, entendi. Além dessa segurança pessoal, essa ideia de salvação unicamente pela graça parece ter uma outra implicação bem radical que Spurgeon explora bastante no sermão, a questão da igualdade. Ele parece bem determinado a usar esse princípio para, demolir qualquer tipo de hierarquia ou senso de superioridade entre as pessoas no que diz respeito à salvação. Sim, esse é um dos pontos mais fortes e talvez mais surpreendentes do sermão para a época dele. Ele pega a estrutura da frase de Pedro: nós, judeus crentes, seremos salvos assim como eles, os gentios crentes, e aplica isso de forma sistemática, poderosa mesmo, para nivelar todas as distinções humanas diante da graça. Ele cria uma série de contrastes para ilustrar isso. Olha só. Primeiro, quanto ao passado moral. Pessoas consideradas boazinhas, sabe? Aquelas moralmente corretas desde a juventude. Elas precisam ser salvas pela graça, exatamente da mesma forma que os transgressores abertos, gente de má reputação. Não existe vantagem moral que mude o método da salvação. Ele argumenta que todos, sem exceção, são caídos em Adão e pecam no coração. Cita Jesus dizendo que publicanos de meretrizes poderiam entrar no reino antes dos religiosos hipócritas. A pessoa moralista precisa se humilhar e receber a graça como presente, tanto quanto qualquer outra. Segundo, quanto ao status social e capacidade. Ele junta ricos e pobres, talentosos e sem talentos. A condição social, a capacidade intelectual, os dons naturais. Nada disso cria distinção na forma como a salvação pela graça é recebida. Os pobres são salvos, assim como os ricos, os menos capazes são salvos, assim como os talentosos. Spurgeon sugere que Deus olha para a disposição do coração em receber a graça, não para o status externo ou habilidades. Entendi. E terceiro, quanto ao nível de fé ou santidade. Ele usa a analogia do navio. A segurança de quem está a bordo não depende da saúde ou força do passageiro, mas da solidez do navio. Um passageiro fraco, doente, está tão seguro quanto um forte e robusto se o navio que é Cristo chegar ao destino. Assim, a pessoa com fé fraca é salva da mesma forma que a pessoa com fé forte. O cordeiro mais fraco do rebanho está tão seguro quanto os mais fortes na graça. E ele vai além. Afirma que criminosos convertidos, imagina 12 vilões arrependidos, seriam salvos exatamente assim como os 12 apóstolos são salvos. Ele rejeita a ideia de auréolas ou uma santidade especial que colocasse os apóstolos numa categoria diferente de salvação. Não mesmo. Da mesma forma, ele imagina prostitutas arrependidas, 3 Madalenas chorando, sendo salvas, assim como elas, as 3 Marias Santas que estavam junto à cruz. Nossa! O ponto nevrálgico, o X da questão de toda essa argumentação é que o método da salvação, unicamente pela graça de Deus, através da fé na obra de Jesus Cristo, é apresentado como universal e radicalmente nivelador, independente do passado moral, status social, habilidade, força da fé, posição religiosa. O caminho para a salvação é exatamente o mesmo para todo mundo, que é abandonar a confiança em si mesmo,
e depender exclusivamente da misericórdia e do favor imerecido de Deus que se manifestam em Jesus. É uma mensagem profundamente igualitária nesse aspecto fundamental da salvação. Realmente desafia muitas das nossas intuições sobre mérito, recompensa. E depois de toda essa exposição doutrinária, o sermão caminha para uma conclusão mais prática, né? Um apelo direto, não é isso? Sim, sim. Após estabelecer firmemente a doutrina da salvação pela graça e explorar essas implicações de segurança e igualdade, Spurgeon naturalmente se volta para a aplicação. O tom muda um pouco. Vira um convite fervoroso, inclusivo. Ele chama todos os ouvintes, sem distinção nenhuma, independente de como eles se veem, se acham bons demais para precisar de graça, ou se acham ruins demais para poder receber, ele chama para virem a Cristo exatamente como estão. O apelo é para abandonar tanto a autoconfiança quanto o desespero, sabe? E se lançar inteiramente sobre a misericórdia gratuita oferecida em Jesus, confiando nele para a salvação. É um chamado à fé simples, dependente. Então, tá. Recapitulando o essencial dessa nossa análise do sermão do Spurgeon. A mensagem central é que a salvação é apresentada como um presente integral. Da graça de Deus. Não é algo conquistado, mas recebido. E o acesso é unicamente pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Qualquer outra base, ritual, mérito pessoal, boa obra ou até a força da vontade humana é explicitamente descartada como fundamento para a salvação. E essa graça divina, segundo o texto que a gente viu, tem o poder de nivelar todas as pessoas diante de Deus, oferecendo segurança para quem crê e estabelecendo um único caminho para todos. É isso, né? Exatamente. É uma visão muito coesa, muito enfática da salvação. E talvez um pensamento final para a gente refletir, provocado pela veemência e clareza do texto do Spurgeon. Ele defende com paixão a exclusividade da graça através de Cristo como o único caminho para a salvação, pelo menos como ele interpreta nas Escrituras. Isso, claro, gera confronto com outras visões, dentro e fora do cristianismo. É natural. Mas independentemente da tradição religiosa ou filosófica de quem está nos ouvindo, a questão que Spurgeon levanta continua relevante. Qual é a fonte última da nossa esperança, da nossa segurança espiritual? Ela está na graça divina incondicional, como ele argumenta, ou está no esforço humano cooperativo, na obediência a rituais, na aquisição de conhecimento, numa mistura disso tudo, ou em algo totalmente diferente? Refletir sobre como a gente responde a essa pergunta fundamental sobre a origem da salvação ou do bem-estar último, isso inevitavelmente molda nossa compreensão da fé, nossa sensação de segurança e, crucialmente, nossa visão sobre a igualdade fundamental entre todos os seres humanos. O sermão de Spurgeon oferece uma resposta muito definida e bem desafiadora a essa questão.